E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala é, claro, Jadson Cantuária. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre perseverança. O Senhor me deu uma inspiração, uma reflexão sobre como que você faz para perseverar. Na palavra de Deus ele vai nos dar 4 caminhos para que a gente possa perseverar na graça, perseverar em Deus. E eu quero que você possa refletir comigo sobre isso. Fique comigo no vídeo. Salve, meu povo santo! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. A palavra perseverança, às vezes ela vem um pouco com alguns espinhos, porque muita gente não sabe como que faz para perseverar. Muitas pessoas, alguns líderes, católicos, carismáticos, às vezes não conseguem fazer com que os seus possam perseverar. E às vezes a gente fica buscando em outros locais como que a gente faz para as pessoas perseverar e para a gente mesmo perseverar na graça. Então hoje eu quero trazer esses 4 pontos, porque a palavra de Deus vai nos falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, vai nos dizer assim: eles se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Olha só, o versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que vem logo depois daquela experiência maravilhosa com o Espírito Santo, vai falar de perseverança. E eles se mantiveram assíduos, ou seja, e eles perseveraram em 4 pontos. Quais foram os 4 pontos? A fração do pão, a comunhão fraterna, a doutrina dos apóstolos e as orações em comum. Então eu quero refletir com vocês sobre esses 4 pontos. Primeiramente, a fração do pão. Meus queridos, o que é fração do pão? Fração do pão é a Eucaristia. É você repartir o pão para aqueles que querem se alimentar de Jesus. Para que você possa perseverar, a parte mais importante é que você esteja se alimentando da Eucaristia. Jesus, ele se deu para nós como alimento. E ele pede que nos alimentemos dele semanalmente ou diariamente, se você preferir e tiver a oportunidade, é claro. Então a fração do pão é a parte mais importante que você precisa ter para que você possa perseverar, porque não se persevera em Cristo se não tiver com Ele, se não tiver Ele dentro de você, não persevera. Então isso é muito importante, é o primeiro ponto, é a fração do pão. O segundo ponto é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos hoje é o magistério da igreja, e a sua tradição. Então nós precisamos ver os ensinamentos do Papa Francisco para nós hoje. Se você estiver fora da caixa, se você se diz católico, está fora da caixa, fora da doutrina dos apóstolos, ou seja, fora do que o Papa está dizendo para cada um de nós, infelizmente você não vai conseguir perseverar. E a graça de Deus não vai estar em você, porque você está fora, você está sendo um ramo cortado da árvore. Então você precisa estar nos apóstolos, você precisa estar firme em Jesus e, acima de tudo, na doutrina da igreja católica apostólica romana. Então você não pode ficar inventando coisas e fazendo coisas da sua cabeça, você tem que estar firme na doutrina. Então esse é o segundo ponto, a doutrina dos apóstolos. O terceiro ponto é as orações em comum. Irmãos, você que é católico, que não é da renovação carismática, eu digo para você, há uma necessidade de você se reunir semanalmente para orar. Tá vendo que a oração ela é diferente da fração do pão. A fração do pão é a parte mais importante. Mas as orações em comum, tá vendo? Orações em comum, ou seja, pedir o Espírito Santo em comunidade. Eu estou falando aqui especificamente do grupo de oração. Há uma necessidade de você ter um grupo, ter uma pastoral para que você possa perseverar. Especificamente, se você é da renovação carismática, há uma necessidade de você não faltar ao grupo de oração, porque você estará semanalmente vivendo as orações em comum. As orações pedindo o Espírito Santo para a sua vida e para a sua casa. E você se alimentando do Espírito Santo semanalmente, você vai ter força, Porque o próprio Cristo disse, vai vir aquele que é vai vir um Paráclito, e ele vos dará força. Então, se você
viva as orações em comum, clamando pelo Espírito Santo, você vai ter diariamente, né? E semanalmente, alguém, a pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade te dando forças para que você não caia, para que você persevere. E o último ponto, e não menos importante, é as reuniões fraternas, né? A comunhão fraterna. Meus queridos, você tem a fração do pão, a doutrina dos apóstolos e as orações em comum. Mas é necessário que tenha o social, que você possa conviver junto com aqueles que também querem viver os outros três para trás. Você tem que ter um momento para um churrasco, você tem que ter um momento para assistir um filme, você tem que ter um momento para comer uma pipoca. Você precisa ter isso aí, porque quando você vive a comunhão fraterna, juntamente com os outros três pilares que eu falei da perseverança, nesse momento você está alimentando a sua afetividade com os seus amigos. E ali você cria um vínculo de santidade com os seus amigos, com aqueles que estão ao seu redor. E isso faz você perseverar, isso é fato. A comunhão fraterna não é só para se divertir, mas é também para ter amigos que possam te ajudar na caminhada. Olha o tanto que isso é importante. Então a comunhão fraterna também é algo importante. Talvez se eu for nomear aqui, né, em nível de importância, a fração do pão venha primeiro, a doutrina dos apóstolos, as orações em comum e por último a comunhão fraterna. Só que esses quatro, se não estiverem juntos, talvez você não consiga perseverar de maneira efetiva na graça de Deus, na qual Deus te chama, né? Então isso é muito bonito, muito belo. Então esses 4 pontos que eu queria refletir com você, né? Se você tem alguma coisa a comentar, se você não concordou com esses 4 pontos, comente aí, né? Já aproveita também, dê seu like ou seu dislike se você não gostou. Se inscreva no canal também se você não é inscrito, porque essas reflexões me ajudam e pode ajudar você também. Então se você talvez é um líder de algum grupo, olha aí, 4 pontos importantes que você pode usar para que os seus liderados, né, possam perseverar na graça de Deus. Somos chamados, irmãos, como líderes, a conduzir um povo, né, para que eles possam perseverar. E está aqui os 4 pontos para que o jovem, a mãe, o pai, o filho possam perseverar na graça de Deus. Deus abençoe você e até a próxima.